Fala galera que assiste a Papologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e hoje nós vamos dar continuidade a uma série muito importante aqui no canal. Nessa série nós abordamos as questões mais sórdidas da natureza e no vídeo de hoje a gente vai discutir o que acontece com uma pedra ou uma rocha quando ela fica cheia de gás. A grande pergunta que fica no Será que Peida de hoje é: você sabia que pedras têm prisão de ventre? Antes de começar a falar sobre pedras e gases, é bom a gente lembrar que essa série é baseada num livro chamado Does It Fart, que está aqui na tela. Nesse livro, os autores pegaram o tema flatulência para explicar curiosidades sobre animais. Então se você tiver interesse nessa série, é só você clicar no card que está aqui em cima que você vai para a lista de todos os vídeos. Além disso, fixado lá no primeiro comentário, você também vai achar o link para compra do livro se você quiser saber sobre as referências que foram usadas ou se você tiver mais curiosidade sobre o assunto. Para chegar nas nossas pedras, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é prisão de ventre. Prisão de ventre acontece quando a pessoa tem uma dificuldade persistente em evacuar, ou seja, uma dificuldade persistente em fazer aquele cocôzinho. Essa pessoa sente dor de barriga, vai ao banheiro e nada. Ela acrescenta fibras na sua dieta, vegetais, frutas, cereais, vai ao banheiro e nada. Quando isso acontece, os gases e os restos de alimento começam a se acumular no seu intestino grosso. Isso pode gerar uma sensação de estufamento e pode até gerar desconforto. Uma outra coisa que a gente também precisa explicar antes de chegar nas pedras é como que se formam pedras dentro do nosso corpo, seja na vesícula biliar ou seja nos nossos rins. Quando a concentração de substâncias no líquido da vesícula biliar ou quando a concentração de substâncias na nossa urina começa a ficar muito alta, essas substâncias podem começar a se precipitar e formar pequenos cristais. Esses pequenos cristais têm uma tendência de atração e eles começam a se juntar, formando um cristal cada vez maior. Esse é o mecanismo básico tanto da formação dos cálculos biliares quanto dos cálculos renais. Esses cristais eles ficam cada vez maiores e eles podem gerar entupimento tanto da vesícula biliar quanto dos rins. Se você quiser saber mais sobre pedra no rim, é só clicar no card que está aqui em cima que vai te levar aos 120 segundos em que eu explico isso. Uma vez que nós explicamos esses dois fenômenos do nosso corpo, a gente consegue explicar o que acontece dentro de uma rocha. Durante a formação de uma rocha, principalmente quando a gente está falando de rochas magmáticas, que se formam a partir do resfriamento do magma, da rocha derretida que sai de dentro do nosso planeta, essas cavidades elas vão se formando a partir da presença dessas bolhas de gás na rocha derretida e elas podem prender uma grande quantidade de gás num espaço muito pequeno dentro das rochas. Quando a concentração desses gases ela é muito grande dentro da rocha, pode acontecer a cristalização das substâncias que compõem esse gás. Então a rocha constipada com o gás faz com que eu tenha muito gás dentro da rocha, fazendo com que esse gás se cristalize pela alta concentração de substâncias, formando as pedras de vesícula da rocha. Essas formações rochosas que possuem essas cavidades dentro são conhecidas como geodos. Esse tipo de rocha é muito comum nos Estados Unidos, na Namíbia, no México e no Brasil, e podem se formar em qualquer cavidade dentro das rochas. Esses gases concentrados dentro dessas rochas, eles vão se cristalizar geralmente na forma de carbonatos e silicatos, e começam a se depositar nas paredes internas dessa rocha-mãe no espaço gerado pela bolha. A partir desse ponto em que eu já tenho a formação desse primeiro depósito, qualquer entrada de umidade ou de uma partícula dentro desse espaço vai favorecer uma maior cristalização desses gases. O tamanho e a forma dos cristais formados vai variar demais, dependendo tanto do tipo de gás quanto da forma com que ele foi cristalizado. Em geral, os geodos têm em sua parte externa uma camada de calcário, que é essa rocha mãe em que a bolha estava contida. Os cristais mais comuns são os cristais de quartzo ou depósitos de calcedônia, que é uma variedade de quartzo, mas também a gente pode encontrar cristais de ametista, ágata ou jaspe. O que é mais interessante desse tipo de rocha é que um geodo nada mais é do que um Kinder Ovo da natureza. Quando você olha por fora, ele só era uma casca marrom, mas na hora que você abre por dentro, você pode ter uma surpresa muito grande com o brinquedo que está lá dentro. Só que eu acho que na natureza é melhor, porque a casca do geodo tende a ser mais grossa do que aquela casca fininha de chocolate que a gente encontra no Kinder Ovo, que é uma puta de uma sacanagem. Em alguns casos muito raros, quando a concentração desse gás contido no geodo é muito alta, acontece a cristalização total do interior da bolha. Quando isso acontece, nós chamamos essa formação rochosa de nódulo. Agora imagina se isso acontecesse na sua vesícula, ela preenchida por uma rocha inteira que ocupa todo o espaço vazio dentro daquela estrutura. Mas nem tudo quando a gente fala de rochas constipadas é bonito e inofensivo quanto os geodos citados acima. Um exemplo de geodo perigoso é conhecido como clatrato.
Os clatratos acontecem dentro das rochas e eles são como prisões moleculares que prendem outras moléculas. É como se fosse uma jaula molecular constituída de gases que vão conter moléculas maiores dentro dela. Os clatratos são extremamente raros, mas eles também podem ser extremamente perigosos. Um dos exemplos mais perigosos que a gente encontra na natureza são os clatratos de metano, ou hidrato de metano ou hidrometano. O nome mais comum disso é gelo combustível ou gelo de fogo. É isso mesmo, é um gelo que pode explodir e pegar fogo. Esse clatrato é um conjunto de moléculas de água que formam uma prisão prendendo moléculas de metano dentro dela. Eles podem ser encontrados tanto no fundo do mar, sob grande pressão do mar, quanto embaixo do permafrost, que é aquele gelo mais permanente geralmente encontrado no Polo Norte e no Polo Sul. O clatrato não é gelo propriamente dito, ele é um arcabouço de gelo com metano. E por que esse tipo de formação ele pode ser perigosa? Em primeiro lugar, porque o metano é algo que em contato com o ar e com alguma fonte de energia, ele é extremamente combustível. Mas ele também pode ser um fator muito influente nas questões de mudanças climáticas. Isso aconteceria porque o metano é um dos gases mais importantes no que a gente chama de efeito estufa. Ele tem a capacidade de segurar o calor que vem do Sol dentro da nossa atmosfera. E esse efeito estufa ele é muito importante para a sobrevivência das espécies que estão aqui dentro. Porque é o efeito estufa provocado pelos gases da atmosfera que mantém a nossa temperatura mais estável em relação a outros planetas do sistema solar. Um dos grandes medos que os ambientalistas têm em relação ao clatrato de metano que se encontra no fundo do mar é que com o aquecimento do mar, essas formações desse gelo que contém metano, elas comecem a derreter e que esse metano que está contido nessas estruturas passe a ser liberado em primeiro lugar para a água do mar e depois por uma baixa solubilidade do metano para a atmosfera. Se esse metano for liberado dessas jaulas moleculares formadas por água de uma maneira muito rápida, a concentração de metano tende a aumentar rapidamente na atmosfera, fazendo com que o efeito estufa aumente e consequentemente causando um aumento ainda maior da temperatura do planeta. Se isso começar a acontecer, o planeta tende a aumentar mais, a temperatura da água tende a aumentar mais, a gente tende a derreter mais clatrato de metano e tende a liberar ainda mais gases contidos nessas rochas. E se você acha que a gente está sendo catastrófico nessa discussão que nós estamos apresentando, você pode ter certeza que existe uma base científica para isso. Uma das explicações mais aceitas para uma grande extinção que aconteceu na Terra há 250 milhões de anos atrás é a de que o aquecimento do mar derreteu o clatrato de metano, liberando metano na atmosfera, aumentando a temperatura, o que resultou na morte de aproximadamente 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Essa extinção ocorrida há 250 milhões de anos atrás é conhecida como a mãe de todas as extinções em massa. Então a gente fica por aqui nesse Será que Rochas Peidam? Dizendo que o peido das rochas pode ser muito bonito como geodos, ou ele pode contribuir para o desaparecimento de espécies no nosso planeta. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Isso ajuda o Blabologia a crescer demais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.